dos três, o presidente Lula hoje falou sobre as emendas, né? Felipe Salto, a gente tem a reportagem da Folha. O presidente o chamou de loucura o volume de emendas, falou em alcançar um acordo com o Congresso. O ministro da Casa Civil esteve na véspera com líderes da Câmara para discutir alternativas. Lembra ontem, né? Aliás, já há algum tempo o ministro Flávio Dino vem tomando decisões, suspender as emendas que não apresentam transparência, rastreabilidade. A decisão gerou mais um impasse entre executivo, legislativo, agora também com o judiciário, após a decisão do Flávio Dino de suspender as emendas impositivas, né, Salto? Exatamente. Aproveitar para cumprimentar o Couto e o Thales também, eu não tinha cumprimentado, e todos que estão nos vendo e ouvindo por aqui. Esse tema das emendas, deixa eu lhe dizer, Diego, o presidente Lula está corretíssimo, isso é uma sandice, para não dizer loucura, porque o Congresso, ele estendeu os tentáculos sobre o orçamento público de uma maneira impressionante. Isso desde 2015, quando começou a chamada emenda impositiva. Colocou-se na Constituição um carimbo para as emendas individuais e, de repente, a própria Constituição passou a prever que 1,2% da receita, né, corrente líquida, que é um indicador de receita, automaticamente teria que ser destinado para essas emendas. Esse percentual subiu para 2% e depois as emendas de bancada, que são o segundo tipo de emenda, também passaram a ter o mesmo carimbo com uma nova mudança na Constituição. Hoje você tem 3% da receita corrente líquida carimbada com esse carimbo da impositividade, né, da obrigatoriedade, o que acaba levando a um volume de emendas que é quase superior àquilo que o próprio governo gasta com investimentos. E pior, como o ministro Flávio Dino corretamente mostrou na decisão, nas duas decisões, aliás, a primeira sobre as emendas PIX e a segunda sobre as emendas impositivas de maneira mais geral, você não tem acompanhamento, controle, fiscalização, os gastos são pulverizados, eles voam de Brasília direto para a conta única das prefeituras ou das entidades que são beneficiadas, sem qualquer prestação de contas. Então, é preciso colocar ordem no galinheiro, né, como diz a expressão popular, porque a questão das emendas parlamentares saiu do controle. Diego, oi. Eu queria só dizer uma coisa. Eu tive ontem à noite, conversando com um líder muito importante aqui. E ele me disse uma coisa ele disse, olha, essa pasta já saiu do tubo. Não vai voltar. O Congresso não vai aceitar diminuir as emendas, o valor das emendas, como o Lula quer. Não, o Congresso se acostumou com esse dinheiro já serve para as campanhas. Segundo ele, até melhorou a situação do país, porque os municípios estão melhores. O governo federal não via essa situação dos municípios tão bem quanto devia ver, então, quer dizer, tem toda uma teoria deles aí. Agora, o caso é que é o seguinte, a pasta de dente saiu do tubo. Colocar de volta vai ser muito difícil. Essa quantidade de dinheiro, eles não vão querer diminuir de jeito nenhum. Vamos ter que arrumar uma fórmula, porque realmente é um absurdo, como diz o Felipe Salto, é um absurdo, é uma porcentagem enorme das verbas discricionárias, das verbas que o governo poderia ter para verbas discricionárias, uma porcentagem enorme, não dá para ser isso. Então vai ter que mudar, mas como? Não dá para mudar diminuindo a quantidade de dinheiro dos políticos. Eles que votam isso aqui, eles não vão votar isso aqui de novo. Felipe deve saber disso também bem, porque ele conheceu, ele aqui pelo IFE, ele circulou com essa turma toda aqui, e ele sabe que essa turma é sedenta. Ainda mais depois que o dinheiro já foi, né? Aí é mais difícil voltar, como disse o Thales. Pessoal, nosso tempo está acabando. Querem concluir? Não sei se o Couto quer falar alguma coisa, o Felipe também. E aí, Felipe? Oi, Couto, diga.
o Thales mostrou que não tem muita saída, isso aí não tem como voltar atrás. Esse é o grande problema, porque o total de dinheiro esse ano, que já foi para essas emendas, é metade de tudo que o orçamento tem para investimentos. Acho que é 50 bilhões para o Executivo, 50 bilhões para o Congresso, né? É. Do Executivo, a gente sabe onde que eles estão aplicando, mas do Congresso a gente não sabe, ninguém sabe, não tem Pior é controle isso, né, nenhum. Coutinho? Não é só o valor que está na mão É, dele, o que gera corrupção, porque, porra, exato. não tem ninguém controlando isso, fiscalizando isso, e eles se recusam a dizer quem foi que deu dinheiro, quanto dinheiro, para quem, para fazer o quê. Eles se recusam. Isso dá para fazer. Isso dá para eles mudarem e botarem controle se tiver pressão popular e pressão do governo, etc. É um esquema de controle. A quantidade de dinheiro eu acho difícil. Não, mas depois que o Flávio Dino tomou aquelas decisões lá, eles já falaram que não tem como fazer isso aí. Ninguém tem esses dados. Eles falaram isso. Difícil, né, Não, mas Felipe? vão ter que criar. É. Eu entendo o argumento do Congresso que, uma vez que você deu o doce na boca da criança, é difícil de tirar, né? É. Na verdade, eles obtiveram essas benesses, a meu ver, contrariando o próprio espírito da Constituição Cidadã. Porque o que a Constituição dizia no capítulo de Finanças e Tributação e Orçamento, né? Dizia o seguinte: você pode emendar o orçamento se você cancelar uma despesa. Eles subverteram essa lógica, porque agora é o seguinte: se a receita cresce, eu tenho a obter, eu tenho direito a obter maior, porque a receita cresceu. Exato. Só que a restrição fiscal é uma realidade.